A paz do Senhor, meus queridos. Bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 11 com o seguinte tema: o avivamento e a missão da Igreja. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16 versos 15 e 16. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a Igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe. Marcos 16 versos 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Introdução. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a Igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. O dia de Pentecostes inaugurou um novo tempo no campo das experiências espirituais. Naquele memorável dia todos foram cheios do Espírito e falaram em novas línguas. A Igreja foi impulsionada pela única fonte legítima de poder espiritual. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos na missão de Mateus capítulo 10, deu-lhes o poder do Espírito Santo para fazer milagres. Quando Jesus enviou a comissão dos 70 em Lucas capítulo 10, deu-lhes a virtude do Espírito Santo para expulsar demônios e fazer maravilhas. Após sua ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, conforme lemos, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Depois de todas essas experiências, Jesus determinou-lhes que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. O que podemos entender é que existem diferentes níveis de experiência no inesgotável universo do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo pode variar para mais ou para menos, de acordo com o estado de quebrantamento do crente, conforme a soberania de Deus. Podemos identificar um crente cheio do Espírito Santo pelo seu intenso amor às almas, pelo seu compromisso de pregar o Evangelho e pela sua vida de submissão a Deus. Nesta lição, reforçaremos a convicção de que somente uma igreja avivada pelo Espírito Santo é capaz de cumprir a missão integral do Evangelho, que é espalhar as boas novas de salvação, discipular os novos convertidos e cuidar dos necessitados. Ponto de número 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Marcos 16 versos 10 a 13. De acordo com a Bíblia, algo bem estranho acontecia com os discípulos quando Jesus anunciava sua morte e ressurreição, visto que eles não conseguiam entender ou pareciam não dar qualquer atenção às palavras do Senhor. Lucas escreveu: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam,
E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Lucas 18, 31 a 34. O que podemos entender é que eles não queriam, sob hipótese alguma, encarar a realidade de que Jesus viera ao mundo para morrer por nossos pecados. Dessa forma, a prisão, o julgamento e a condenação de Jesus pegou os discípulos de surpresa. Tudo aconteceu muito rápido. Jesus foi preso à noite, foi julgado pelo Sinédrio na casa de Caifás, ainda de madrugada. Foi entregue a Pilatos de manhã e este o sentenciou à morte de cruz. Às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo pregado no rude madeiro. Às 3 horas da tarde, rendeu o espírito e morreu. O sepultamento se deu antes das 18 horas, visto que o corpo não podia ficar na cruz no sábado. Dessa forma, os discípulos só se deram conta do que estava acontecendo à noite, quando se acharam sozinhos, trancados no cenáculo, sem Jesus. As horas que se seguiram até a manhã de domingo foram desoladoras. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: "Paz seja convosco." Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. A partir daquela manhã gloriosa, as coisas começariam a mudar. Mas mesmo assim, a princípio, apenas Maria Madalena e algumas mulheres tinham a plena certeza de que Jesus realmente havia ressuscitado. Foram necessários 40 dias de aparições para que todos pudessem igualmente crer, conforme lemos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 3. De todas as religiões existentes no mundo, o cristianismo é a única que teve seu fundador ressurreto. É interessante notar que a maioria das mensagens apresentadas no livro de Atos enfatiza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, de 9 a 13. Os apóstolos demonstraram a autenticidade do cristianismo baseado no fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em 1 aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo mostra que o fato histórico da ressurreição de Cristo era absolutamente fundamental ao Evangelho, pois sem a ressurreição não haveria mensagem alguma de salvação e nem esperança para se pregar. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 20. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, e disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Marcos 16, 15 e 16. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus receberá o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. O termo Pentecostes significa 50º. O dia de Pentecostes era exatamente o 50º dia após a Páscoa, contado a partir do segundo dia. Pentecostes era também chamada de a Festa das Semanas e ainda a Festa da Cega dos Primeiros Frutos.
todos os judeus do sexo masculino tinham que comparecer ao templo de Jerusalém. Na ocasião, oferecia-se como oferta as primícias das searas e alguns animais, como reconhecimento do absoluto domínio do Senhor sobre todas as coisas. Deus escolheu o dia de Pentecostes para o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes representou o início do maior de todos os avivamentos até então conhecidos. No Velho Testamento, apenas 3 classes de pessoas eram ungidas: o rei, o sacerdote e o profeta. Porém, no Pentecostes, o Espírito Santo mudou 3 coisas básicas na antiga espiritualidade. Primeiro, o Espírito Santo mudou o lugar do culto, sendo derramado num lar. Segundo, o Espírito Santo mudou a liturgia do culto, chegando de repente e enchendo a todos. E terceiro, o Espírito Santo mudou o ministro do culto. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. No Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos, os pobres, os cegos, os escravos, os gentios, os judeus, todos poderiam estar sendo cheios do Espírito Santo naquela experiência. Quando a missionária Florência Tiarte trabalhava na Libéria, na África, no século XIX, centenas de leprosos iam se convertendo e logo eram batizados com o Espírito Santo. Depois eram curados. No Pentecostes não existe casta sacerdotal e nem classe privilegiada. No Pentecoste não existe qualquer pretensão ou ar de superioridades. Todos se tornam exatamente iguais, como lemos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 37 a 39. Ponto de número 2. O avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Atos 5 versos 27 a 29 e 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica local, não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. A cidade de Jerusalém foi o palco inicial da grande comissão. Rapidamente aquela sociedade tomou conhecimento do Evangelho de Cristo. A Bíblia registra de forma magistral a obra do Espírito Santo na cidade de Jerusalém, com as seguintes palavras: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5,16. E ainda, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, verso 7. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Num estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas, Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos 8 versos 1, 4, 14, Mateus 10, 23. Os limites geográficos da cidade de Jerusalém não podiam conter o poder e a influência do Evangelho. Logo após a morte de Estevão, fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8, verso 1. A partir de então, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5.
Felipe, um dos 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, foi impulsionado a pregar o evangelho em Samaria. Samaria está a cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém. O início das missões regionais se deu com muitos milagres e conversões, conforme lemos. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos 8, versos de 6 a 8. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Sem dúvida alguma, agora estamos numa corrida contra o tempo. Se por um lado, vemos no horizonte político e judiciário brasileiros indícios de uma grande perseguição, por outro lado, também temos a certeza de que Jesus voltará brevemente. O que mais me preocupa atualmente são os milhares de perdidos. Tenho até medo de orar pela vinda do Senhor e essa multidão enorme de pessoas ficarem para trás. Até porque muitos destes perdidos estão dentro das nossas igrejas e nas nossas próprias casas. São pessoas que amamos, nossos parentes, amigos, mas que ainda não foram salvas. A única solução para este dilema é nos enchermos do Espírito Santo. Temos que nos apresentar diante de Deus como intercessores. Temos que pregar o Evangelho com sinais e maravilhas de Deus. Temos que fazer de tudo para ganhar a todos. Foi desta maneira que Paulo propôs pregar o Evangelho, conforme lemos. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Romanos 15, 19 a 21. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, nos levante no poder do seu poderoso Espírito, a fim de fazermos notório o poder do seu Evangelho. Esta obra é grande demais para tentarmos fazê-la com as nossas próprias forças. É impossível. Ponto de número 3. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo, e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, Atos 11:19. A primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, Atos 11:20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários, enviados para as missões transculturais, Atos 13 versos 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos, em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Antioquia da Síria ficava às margens do rio Orontes, cerca de 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era considerada a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Tinha uma população de mais ou menos 500 mil habitantes. Era a porta de acesso do mar Mediterrâneo às grandes estradas orientais. Não podemos imaginar a grandeza e importância daquele lugar para o Evangelho. Não obstante a grandeza cultural e política de Antioquia, ela era uma das cidades mais corrompidas e depravadas do mundo. O culto à deusa Astarote era tão indecente que Constantino, o imperador, teve que aboli-lo pela força. Surpreendentemente, essa cidade foi um terreno receptivo e fértil à semente do Evangelho. Multidões aceitaram o testemunho dos dispersos de Jerusalém que ali chegaram. Centenas aceitaram a Cristo. Foi lá que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Antioquia,
uma igreja predominantemente gentílica se tornou num centro missionário. Dali saíram as primeiras missões transculturais que alcançariam o mundo então conhecido. Chamamos de missões o trabalho de evangelização que é feito além das fronteiras de nossa cidade, estado ou nação. Missão transcultural diz respeito especificamente à evangelização de povos de outras línguas, raças e culturas. Para se tornar um missionário ou missionária, o irmão ou a irmã deve ter um chamado específico do Senhor e se preparar para isto. Lucas, o médico amado, fez uma belíssima narrativa sobre o início do trabalho missionário de Paulo e Barnabé em Atos 13. Observe os destaques. Primeiro, aqueles homens eram líderes de elevada espiritualidade e estavam entre os profetas e doutores da igreja primitiva. Segundo, eles se dedicavam à oração contínua e ao jejum. Terceiro, eles não decidiram nada até que o Espírito Santo ordenou a separação de Barnabé e Saulo para o trabalho missionário. E finalmente, sob a orientação do Espírito Santo, a igreja despediu os apóstolos. Assim deu-se início às missões transculturais. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13, verso 2 e 3. A igreja não envia missionários, apenas despede-os. Quem envia é o Espírito Santo. Evangelização e decadência espiritual na Europa. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural, a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo Crônicas 7:14. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Esse declínio começou com o fracasso dos professores de teologia e dos novos líderes de igreja que rejeitaram a crença na inspiração plenária da Bíblia. A partir dessa ruptura com o fundamento da fé cristã, a queda foi livre. Outras doutrinas centrais do cristianismo também foram relativizadas na sequência. Por exemplo, o ser humano não teria sido criado à imagem de Deus, os milagres não aconteceram, o nascimento virginal e a divindade de Cristo, bem como a sua morte vicária e ressurreição, foram negadas ou reinterpretadas. Em vez de se submeterem às Escrituras Sagradas, palavra inspirada por Deus, os professores de teologia e os novos pastores abraçaram as filosofias do existencialismo ou do marxismo como chave para a interpretação da realidade, rompendo assim com a fé cristã. O resultado dessa reinterpretação da fé cristã não poderia ter sido outro senão o agnosticismo e o ateísmo, influenciando consideravelmente o pensamento cristão. Por fim, a falta de submissão a Deus e o total desprezo pelo Espírito Santo resultaram no esfriamento da maioria das igrejas da Europa e dos Estados Unidos. A situação é tão grave que, em muitos casos, as pessoas e os líderes se acham tão indiferentes que não sentem qualquer necessidade de mudança. A situação chegou num estágio irreversível. Temos que tomar cuidado para não deixar que essas tendências ocupem espaços em nossos seminários e em nossos púlpitos, ainda que eu pressinta que já existe muito dessas filosofias humanas introjetadas na mídia e nas pregações de alguns grandes pregadores, que de grande não tem nada, senão somente as suas próprias arrogâncias, e eu quero acreditar, porém, que, antes que a situação se agrave, o Senhor venha para nos buscar, que o Senhor tenha misericórdia e proteja a igreja brasileira. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Atos 1:8.
Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos, como Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e tem-me, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo, e com a missão da Igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Avivamento não é movimento de homens, não é inovação, não é barulho, não é construção de templos, não é liturgia nem dogmas. Avivamento é a presença do Espírito Santo na igreja, é o retorno à simplicidade, é o fogo ardendo no altar. Homens não produzem avivamento, somente Deus pode produzi-lo. É necessário que todos desejem o avivamento. Cada pessoa precisa sentir o desejo profundo de pôr sua vida em ordem diante de Deus e deve começar a orar por um grande avivamento. Glória a Deus! Os avivamentos que aconteceram na virada do século XX nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, é um exemplo disso. O homem que Deus usou para esse avivamento foi o pastor negro William Joseph Seymour. De origem humilde, cego de um olho e sem formação escolar, Seymour chegou a ser discriminado na igreja. Para assistir aulas numa escola bíblica frequentada por brancos, ele tinha que se sentar no corredor, enquanto ouvia as explicações através da porta entreaberta da sala. Seymour chegou a Los Angeles em 22 de fevereiro de 1906 e dentro de 2 dias estava pregando na Igreja da Santidade de Los Angeles. Ele pregou sobre a regeneração, santificação, cura divina e batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Os membros daquela igreja creram na pregação de Seymour e começaram a realizar reuniões com ele em suas casas. Alguns sentiam-se compelidos a passar horas em oração e outros tiveram visões confirmando que Deus iria abençoá-los com um derramamento do Espírito Santo. O próprio Seymour ainda não era batizado com o Espírito Santo neste momento. O derramamento do Espírito Santo teve início em 9 de abril de 1906, quando Edward Lee foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas, após Seymour ter orado por ele. Os dois então se dirigiram à casa de Asbury, lá cantaram um hino, oraram e testemunharam, seguindo-se a uma pregação de Seymour em Atos 2:4. Após a mensagem, Lee levantou suas mãos e começou a falar em outras línguas. O Espírito de Deus se moveu sobre aqueles crentes reunidos e 6 outras pessoas começaram a falar em línguas naquela mesma noite. Jenny Moore, que mais tarde se casaria com William Seymour, estava entre elas. Foi a primeira mulher em Los Angeles a receber o batismo no Espírito Santo. Ela começou a cantar em línguas e a tocar piano sob o poder de Deus, sem nunca ter aprendido a tocar o instrumento. No dia 12 de abril, William Seymour finalmente recebeu o batismo no Espírito Santo, aproximadamente às 4 horas da manhã, depois de ter orado a noite toda. Durante aqueles 3 dias, muitas pessoas vinham só para ver o que estava acontecendo e recebiam o batismo no Espírito Santo. Os doentes eram curados e muitos aceitavam Jesus. Após o derramamento inicial do Espírito Santo em Los Angeles, cresceu o interesse pelos cultos de oração. As multidões tornaram-se tão grandes que não cabiam na casa. O grupo descobriu então o prédio disponível na Rua Azusa, número 312, que tinha sido originalmente uma igreja metodista africana. Tendo sido abandonado, o espaço acabou sendo usado como estábulo para abrigar animais e pôr feno. No entanto, foi consertado, limpo e preparado para a realização dos cultos pentecostais. Dentro de poucos dias, a imprensa de Los Angeles tomou conhecimento dos cultos de avivamento realizados no local. Reportagens em jornais começaram a ser publicadas por todos os Estados Unidos e ao redor do mundo.
Milhares tomavam conhecimento do avivamento e eram atraídos para os cultos em Azusa. Todos se reuniam em adoração. Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, hispânicos, asiáticos, ricos, pobres, analfabetos e graduados. Em poucos meses, a missão da rua Azusa passou a ser chamada Missão de Fé Apostólica, o mesmo nome que Gunnar Wingre e Daniel Berg deram à igreja, fundada por eles no Brasil, e que só se passou a chamar Assembleia de Deus, oficialmente, em 1918. A Missão da Fé Apostólica, em Los Angeles, tornou-se a maior igreja da cidade, com cerca de 13 mil pessoas frequentando seus cultos diariamente, e o fervor do avivamento continuou por 3 anos. Os cultos eram realizados de domingo a domingo, 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, com o prédio sempre lotado. A mensagem era o amor de Deus e a unidade e igualdade entre as pessoas de todas as raças e culturas. Através deste avivamento, o evangelho se espalhou em escala global, atingindo todos os continentes. Este evento está intimamente ligado à fundação da Igreja Pentecostal no Brasil e certamente ainda exerce uma influência profética muito positiva sobre nós. Estejamos prontos para um novo avivamento. Os ventos de Deus já estão soprando. Os sinais de uma grande chuva começam a aparecer. Oremos até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías 32:15. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém.